Uma pessoa pergunta como é a alma de um recém-nascido. Se esta alma também volta a ser criança quando encarna, ou é só o corpo físico que é criança? E o que é uma alma adulta? Em um recém-nascido, pode estar uma alma jovem, como pode estar uma alma adulta. O que nós chamamos de alma adulta são aquelas que tiveram o maior número de encarnações desde a época da Lemúria, nos primórdios da humanidade. Então, aquelas almas que começaram a encarnar na Lemúria são as mais antigas. E se elas tiveram um grande número de encarnações, hoje são as almas mais adultas, são as almas mais experientes. Depois, uma nova leva de almas começou a encarnar na Atlântida, muito tempo depois. Então, esses que começaram a encarnação na Atlântida são mais jovens, porque aquela etapa os lemurianos já tinham tido dezenas de encarnações ou centenas. Então, aquelas que começaram a encarnar na Atlântida são mais jovens. E aquelas que começaram a encarnar nesta raça, na raça atual, estas são as almas crianças, são as almas que não têm ainda a mesma experiência das almas mais velhas, que começaram antes a encarnar. Esses escalões de almas que começam de quando em quando sua trajetória na Terra, esses escalões de almas são individualizações do reino animal. Então existem certas etapas, certos períodos, em que no reino animal forma-se a alma em certos animais. Então estas almas se formam e começam a sua vida no reino humano. Então disse que a alma nasceu, mas na realidade a alma nasceu no reino animal. Ela é a individualização de um animal. Então, num recém-nascido, pode haver uma alma experiente, como pode haver uma alma menos experiente. Isso não tem nada a ver com a idade do corpo físico. O corpo físico é jovem, foi formado há pouco, mas aquela alma pode ser antiquíssima. Quanto mais antiga é a alma, quanto mais experiente é a alma, ela está menos envolvida com o feto dentro do útero materno. Então, se a alma é muito experiente, ela segue aquele processo da gestação, estando ali ligada ao corpo o mínimo necessário. Está mais fora, cuidando do seu processo, do que ali dentro. Se a alma é mais antiga, se a alma é mais experiente. E se a alma é mais jovem, então ela pode estar mais ali, naquelas condições que não são muito favoráveis. Esta lei do nascimento físico na Terra não favorece muito uma vida naqueles meses em que o corpo está sendo formado. Isto não favorece muito a vida da alma. Pela própria situação física do feto, pela própria situação física daquele processo. Não é fácil para certas almas viverem aquele período. Então elas ficam coligadas, ficam ligadas, ficam ajudando na construção, ficam colaborando na formação daquele indivíduo, enfim, vão encarnando aos poucos. Mas quanto mais evoluída é a alma, menos contato ela tem naquele período, ou pelo menos contato direto, pelas próprias condições desta lei do nascimento físico como é aqui. Antes da fecundação, muito antes da fecundação, já havia as coligações. As mônadas, as almas já estão coligadas. A alma daquele que deve encarnar já está coligada com a alma dos pais, etc. Isso antes da fecundação. Então, telepaticamente, espiritualmente, no plano da alma, já existe uma coligação muito antes de haver a fecundação. Porque aquilo é um plano kármico, não o que está acontecendo ali.
Agora, quando há fecundação, quando começa então a gestação, aí a alma não entra logo não. Mas ela não está totalmente no corpo quando o corpo é formado, não? Ela vem gradualmente. Agora, existe ali um período, que isto varia, né, de caso para caso, mas existe ali um período em que a alma não está totalmente ali. Há, por exemplo, pessoas que dizem que até 3 semanas que não tem nenhum ser vivo ali dentro, que só tem o feto, mas isto pode ser verdade fisicamente, mas não é verdade espiritualmente, evidentemente. Então, existe já uma ligação, existe já um contato, na verdade, muito antes de tudo acontecer, por causa da lei kármica e por causa daquilo que está estabelecido. Mas mesmo cientificamente, mesmo fisicamente, não se pode marcar uma data, não se pode generalizar estas coisas. Porque uma gravidez pode ser interrompida por vários motivos. Inclusive, pode ser interrompida porque aquela alma encarnante não ia precisar exatamente de encarnar. Ela ia precisar daquele período da gravidez, somente. Aquilo era suficiente para ela cumprir um período de ligação com a Terra. Agora, há outra gravidez interrompida porque a alma, quando se dá conta, ela decide voltar. Esse é outro caso. E assim por diante, cada caso é um caso. Há seres que têm o destino de participar de uma encarnação algumas semanas só, ou alguns meses, e depois voltar. Então aí não há tempo nem para ver a manifestação aqui no plano físico. Isto varia de caso para caso. Isto não pode ser generalizado, não. A gente dá este prazo de 3 semanas, mas sabe-se que a alma pode não estar ali totalmente presente no início. Então, há muitas observações sobre isso, muitas teorias e tudo isso, mas com tudo isso, por mais exatas que possam ser, é preciso sempre ver caso por caso. Pode haver casos até de transmutação durante a gravidez. Pode haver caso de uma alma que está ali e depois de uns meses ela sai e entra outra. Pode haver uma transmutação intrauterina. Precisa ver caso por caso. Então pode haver, sim, dentro de uma criança, até de um recém-nascido, uma alma adulta. Como pode haver ali uma alma muito jovem. Como nós podemos perceber uma alma jovem em pessoas já adultas, né? Em pessoas até já anciãs, e se vê ali uma alma jovem. A idade da alma não corresponde, enfim, à idade do corpo. São duas etapas diferentes. E uma pessoa pergunta: como fazer para não esquecer os ensinamentos que aprendemos na hora de desencarnar? Porque se tivermos que reencarnar, aquilo tudo teria que estar incorporado. O ensinamento naquilo que ele tem de real e de espiritual, o ensinamento não fica gravado só no cérebro, mas o ensinamento fica gravado na alma. É a alma que evolui através do ensinamento. A alma vai evoluindo à medida que vai aprendendo. E aquilo não se perde. E a alma leva tudo aquilo que ela desenvolveu durante toda a sua vida, de uma vida para outra. Claro que uma alma mais experiente, ela vai se revelar mais experiente quando reencarnar. Não confundir a alma com o cérebro. O cérebro é que muda a cada encarnação. Externamente, aparentemente, é outro cérebro, enfim, totalmente vazio de recordações. Mas ele tem um átomo permanente. Como todo órgão tem um átomo permanente. E naquele átomo permanente está registrado toda a experiência dos cérebros anteriores. Então, não existe uma memória assim de fatos, com as coisas que a gente aprendeu, mas existe a experiência do cérebro ali memorizada. Então, um cérebro de um recém-nascido, ele não contém registrada nele memórias materiais, porque não começou ainda a trabalhar isto. Não começaram ainda os registros, a não ser da vida intrauterina. Então, ali ainda não começaram os registros.
Mas no átomo permanente do cérebro, que é aquele que é permanente, que é o átomo origem de todos os cérebros daquele indivíduo, ali sim tem uma experiência gravada. Mas o que esses átomos permanentes dos órgãos gravam não é bem a experiência intelectual, não poderia ser, não é? Como é a memória da alma. A alma tem uma memória mesmo, mas isto é diferente da memória do corpo, diferente da memória dos órgãos. Mas tudo tem memória. Então o ensinamento é gravado na alma. E aquilo não se perde. Ela muda de corpo, ela leva com ela o ensinamento. Agora, se existe uma alma sábia, se existe uma alma culta, não? Se existe uma alma já experiente, é claro que aquilo influencia o cérebro. Aquilo influencia o cérebro, aquilo emite vibrações para o corpo físico e, portanto, o cérebro também está recebendo aquelas vibrações. Então não é que o cérebro guarde a memória, mas o cérebro, como qualquer órgão do corpo, recebe as vibrações da alma. E quanto mais a alma é experiente, mais aquelas vibrações são construtivas, criativas, positivas, etc. O que a alma estiver trabalhando ali. Então, quando nós desencarnamos, nós não esquecemos nada, porque a alma vai continuar. Quando nós tivermos outro cérebro, aí sim, aquele cérebro está jovem. Mas é uma forma de estar jovem diferente do cérebro inexperiente, diferente do cérebro mais jovem mesmo. É uma forma diferente de ser jovem. E a alma vai transmitindo para aquele cérebro aquilo que for necessário transmitir. Por exemplo, nós podemos não ter recordação nenhuma das nossas vidas passadas conscientemente. O cérebro pode não ter guardado nada das vidas passadas conscientemente. Porém, a alma pode passar para este cérebro alguma impressão, alguma notícia, algum detalhe. A alma pode informar a este cérebro. E ele não exatamente recordar, mas ele receber aquilo da alma e, de uma certa forma, formular aquilo como memória. Então, por isso que essas notícias que se divulga de encarnações passadas das pessoas e tudo, isto tudo passa por tantos filtros, passa por tantas reproduções, e aquilo, quando chega no cérebro, para a gente tomar a consciência, aquilo penetra o cérebro, toma as cores do cérebro. Então eu não sei se são totalmente autênticas essas memórias de encarnações passadas. Porque se veio através do cérebro, já tomou a conotação do cérebro desta encarnação. Então já é outra coisa. Nunca é uma coisa realmente autêntica, realmente exata. Exata mesmo só se tem na alma, no corpo causal, que é o corpo da alma, a memória da alma. Ali sim está exato, mas não como fatos. Então veja, quando alguém diz, eu fui um centurião romano, imagina quanta interferência houve aí, desde aquela encarnação até agora, para ele dizer que foi um centurião romano. Quanta interferência, quanta coisa aconteceu. E mais o cérebro dele. Tudo que pensa de um centurião romano, vai tudo para lá. Veja que esse assunto da memória das vidas passadas é realmente seguro só na alma. E nas recordações, nos sonhos, são indicações, mas nada muito exato. E nem pode mesmo ser exato, porque tudo é tão dinâmico, a vida é tão dinâmica, que não sei se pode reconstruir alguma coisa exatamente. Não sei se há condições para isso. Parece que não. Quando a gente está identificado com a alma, é ali. Com reencarnação ou sem reencarnação, a gente está vivo, está ali, está consciente ali, não é? Se a pessoa que aqui na Terra está ligada a alguma coisa, quando desencarna, continua ligada a esta mesma coisa,
Bem, nós estamos todos avisados, né? Que devemos treinar o desapego enquanto estamos aqui. Porque tudo aquilo ao que nós nos mantemos apegados, isso nos acompanha. E nós vamos encontrar isto nos outros planos, nos outros níveis. Então, se nós formos ligados a alguma coisa aqui, realmente ligados, provavelmente no plano astral e no plano mental, vamos nos sentir ligados. E isso não é muito positivo para a alma que deve desencarnar completamente. Porque para a alma seria, digamos, natural que ela conseguisse desencarnar totalmente para ficar fazendo o seu estágio livre, desimpedida, para aprender as coisas e tudo. Se a alma não se desliga totalmente, se ela leva apegos, se ela leva coisas não resolvidas, isto tudo vai ficando dentro da vida dela lá, no plano astral e no plano mental. Então, quanto menos a gente se ligar às coisas, a lei é estar no mundo sem ser do mundo. Quer dizer, você pode estar lidando com tudo, mas isto não quer dizer que você fique preso a nada. Isto é um treinamento muito sério. Pois não. Então seria uma pessoa que está sempre coligada com uma coisa maior? Com aquilo que ela estiver aqui coligada, ela vai ali prosseguir coligada, só que num outro plano, só que num outro nível. Evidentemente que se a pessoa está coligada, acho que era essa a sua pergunta, né? Se a pessoa está coligada com coisas positivas, isto vai ser mais positivo lá do que se ela estiver ligada a uma coisa negativa. Mas para a vida da alma, realmente, para a vida superior da alma, o quanto mais ela estiver desimpedida de ligações, melhor. Porque aí ela vai poder frequentar os planos mais internos de consciência e, portanto, vai começar a fazer experiências internas mais profundas. Quando a alma solicita um desenvolvimento maior da personalidade, do ego, Ela está trazendo os casos em que as almas não conseguem fazer com que os veículos, ou que o ego, ou que a personalidade cumpra aquilo que ela veio fazer. Há almas que não conseguem que a personalidade, que os corpos cumpram aquilo que ela veio fazer. Nesses casos, há almas que trabalham os corpos, trabalham a personalidade, trabalham o ego. Há almas que se põem ali mesmo a purificar os veículos, e há outras almas que preferem voltar. Quando a encarnação elas sentem dificuldade ou quando a encarnação não corresponde, há almas que preferem retornar. Isto é uma questão da alma. Seria uma questão do desenvolvimento da alma? Questão daquilo que a alma vê como futuro, como planos dela, como a alma está considerando a encarnação. Isso depende do temperamento da alma, da formação da alma. Existem almas que já têm a consciência de que quando elas estão num corpo, que elas estão ali para trabalhar aquele material. Existem essas almas que já têm essa consciência. Então uma alma não vai retornar porque o ego, porque o conjunto da personalidade não corresponde. Aquilo é o trabalho que ela assumiu, mas nem toda alma vê assim. mas então no outro ciclo ela vai voltar e encontrar dentro de... A alma, como espírito, como nós todos, né, temos que aprender a resolver as coisas. Então, enquanto a gente não resolve uma coisa, precisa ter outra oportunidade para aprender a resolver. Então, se existe algo a ser resolvido, é bom que a gente se dedique e faça o melhor possível, até conseguir resolver aquilo. Porque se não resolver ali, vai resolver mais tarde. Isto acontece geralmente com tudo. E uma pessoa está perguntando se ela pode se oferecer para descontar o karma material de um grupo coligado com uma enfermidade hereditária. Eu conheço casos de pessoas que se ofereceram para assumir karmas de outros. E
às vezes acontece de quando a pessoa oferece, aquilo ser aceito. E acontece da pessoa se oferecer e aquilo não ser aceito, porque existe uma força maior comandando a pessoa e que não permite que aquilo aconteça. Mas há casos em que a pessoa se oferece para assumir o karma de alguém e que por conjunturas, por circunstâncias, aquilo seja aceito. Isso não é uma coisa positiva. Não é uma coisa positiva, porque se você se oferece para assumir o karma de um outro, quem é que vai cumprir o seu karma? Quem é que vai fazer a sua tarefa? Porque todos nós temos uma tarefa. E pode ser tarefa nossa colaborar para que os outros compreendam melhor a lei do karma, colaborar para que o karma dos outros melhore. Pode ser uma tarefa nossa. Há muitos santos, há muitos servidores do mundo que colaboraram com isto, que fizeram a formação de pessoas, não é? Que explicaram o karma, enfim, que trabalharam muito com as pessoas neste campo. Agora, você se oferecer para assumir o karma de uma pessoa não é uma coisa muito indicada, porque enquanto você está cuidando do karma dele e o seu, você não está naquelas condições que você estaria para ir desenvolvendo o seu karma, que é aquilo que te cabe. Então nós teríamos que encontrar a forma de ajudar os outros, né? Encontrar a forma de estarmos junto com os outros e colaborando com os outros, mas cada um assumindo a própria parte. Porque a parte de cada um é suficiente para ele desenvolver naquela vida. E pode até ser mais desenvolvida, pode ser mais ampliada. Agora, está assumindo o karma dos outros, isto pode prejudicar o próprio andamento kármico, aquilo que nós deveríamos fazer com o nosso karma. E, em geral, as pessoas muito emotivas e tudo ficam assumindo as coisas dos outros, assumindo os karmas dos outros, porque elas não conhecem o próprio. Então, elas mesmas não sabem o que elas estariam deixando de fazer, o que estaria deixando de acontecer com elas, que está dentro de um plano, que está dentro de uma sequência de coisas, até a perfeição daquela alma. Enfim, essas coisas são aquelas coisas emotivas nas quais a gente entra e que depois tem que resolver. A pessoa enviou um sonho simbólico no qual é mostrada a condição que se dá aos animais e como os animais se sentem aqui na superfície da Terra. Neste sonho, alguém foi embora e abandonou todos os animais no campo que estava cercado. Então esta pessoa viu o desespero desses animais ali abandonados, sem água, sem trato, e ela então achou que foi um sonho muito vívido, que a impressionou muito. Então, muitas pessoas se perguntam por que há guerras, né? Porque alguns países não querem guerras. Algumas pessoas também não querem guerras. E, no entanto, as guerras se fazem. Vem uma guerra atrás da outra, agora vem várias guerras ao mesmo tempo no planeta. E muitos se perguntam por que ainda há isto, não? Se a maioria já compreendeu o que é uma guerra, se a maioria já experimentou que de uma guerra no fundo não há vencedores, porque há tanto desgaste com uma guerra, mesmo para os vencedores, todos já sabem disso. E por que as guerras continuam e não há o mínimo sinal de que as guerras vão acabar? É por causa do trato do homem com os animais. Enquanto os homens comerem carne, vai haver guerras. Porque na lei do karma, na lei do equilíbrio, a humanidade tem que pagar com o próprio sangue o sangue derramado no reino animal por ela. Então, enquanto se comer carne, enquanto se tratar os animais desta forma, vai haver guerras. Mesmo que a gente não queira, quando a gente vê surgir uma guerra, e aquela guerra vai se alastrando. Isto é pagamento
é o pagamento com o sangue humano pelo sangue derramado no reino animal. Isto é um ponto que, quanto mais pessoas tomarem consciência, melhor. Aqui estão perguntando quando uma pessoa que formalmente não é curador, nem terapeuta e nem médico, mas que a si mesmo sabe diagnosticar. Se é ético e se é correto intervir ou sugerir com a intenção de ajudar. Todos nós, em essência, somos curadores. Então, quando se fala de curador, está se falando de qualquer um de nós. É que alguns já têm isto aflorado, manifestado, e outros têm isso latente, em essência. Isto é uma das linhagens que o nosso espírito deve desenvolver. Através das nossas vidas, o nosso espírito, em uma delas ou em algumas delas, deve não só desenvolver a cura, como deve também exercê-la. Então todos nós somos curadores. O que acontece é que em certas vidas aquilo não emerge. Emergem outras coisas para serem desenvolvidas. Porque nós não podemos desenvolver tudo ao mesmo tempo. Então aqueles que têm consciência ou que já trabalham com isto, nós chamamos de curadores. Mas em essência todos nós o somos. Então nós precisamos saber destas coisas. Aliás, temos que saber das 7 linhagens, né? Temos que saber dos 7 caminhos, porque mais cedo ou mais tarde vamos trilhá-los, se é que já não os trilhamos em uma vida passada. Então, esta pessoa que nesta vida não trabalha com isto, mas ela sem querer sabe do que se trata, ela pergunta se é ético ela estar intervindo. Depende de como isto é feito. Muitas vezes nós sabemos as coisas só para nós. Nós sabemos as coisas para nos guiarmos e ver como tratar das pessoas, como tratar certas situações. Então, para isso, vimos a saber. Nós podemos internamente saber alguma coisa de alguém para nós podermos lidar com aquela pessoa mais adequadamente. Então, para isso, a gente sabe de uma coisa. E isto não é para ser revelado, nem para a pessoa, nem para ninguém. O que você está sabendo é para ajudar você a desenvolver certas coisas, não para revelar o que você está sabendo. Agora, outras vezes, você fica sabendo e cabe a você manifestar, cabe a você avisar ou colaborar. Estas situações não são iguais e cada situação tem que ser vista por si. E esta mesma pessoa está perguntando se deve guardar silêncio, mesmo sabendo de onde as doenças provêm e como vão terminar. Claro, você tem que guardar silêncio se deve guardar silêncio. E deve manifestar o que tiver de manifestar, se for o caso. Aí precisa pedir luz em cada situação. E aqui uma pessoa diz que ela tinha a possibilidade que nós enquadramos como o método mais físico, aquele da sensibilidade da natureza inferior. Ela durante muitos anos trabalhou com isso e ela sentia nela aquilo que o paciente tinha. E assim ela tratava. Mas depois, de repente, nunca mais ela sentiu isto. Como se isso tivesse se retirado, se essa qualidade tivesse se retirado. E ela está perguntando o que aconteceu. Isto são fases, são etapas. Todos nós somos curadores em potencial e pode ser que em alguma vida isto emerja por um certo período e que isto depois se retire para surgir uma outra qualidade. Essas qualidades podem se recolher às vezes na mesma encarnação, para que outra forma de desenvolvimento e de aprendizagem possa surgir.
Existem aquelas encarnações nas quais nós podemos sintetizar muitas coisas, podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo e desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Mas isto não é comum e em cada encarnação a gente vai desenvolvendo uma coisa ou duas ou aquelas que são compatíveis com aquele momento da nossa evolução. Mas isso é muito provável que se tenha a capacidade de ter esta sensibilidade e de repente esta sensibilidade se recolher. É que alguma outra coisa tomou seu lugar no nosso trabalho ou na nossa vida. Eu conheço pessoas, por exemplo, que em certos momentos desenhavam muito bem, faziam coisas muito boas. Depois passaram-se 2 ou 3 anos, por mais que se esforçasse, não conseguia mais fazer um desenho bom. Isto não quer dizer que a coisa se retirou, que acabou aquela qualidade. Quer dizer que aquilo se recolheu porque o indivíduo está desenvolvendo outras coisas, está passando por outros processos naquele momento.